Olá a todos, meu nome é João Lucas Costa Silva e hoje eu vou resolver a questão 17.14 do material de recorrência. Antes de começar, eu vou dar uma lida no enunciado. Determine o número máximo de regiões em que n círculos podem dividir o plano. Bom, e antes de iniciar, eu vou determinar algumas coisas que vão ser importantes para a resolução desse problema. A primeira coisa é que a maneira que os círculos vão interagir um com o outro no plano vão ser através de intersecções. A segunda coisa é que os círculos vão ter os mesmos tamanhos. E um terceiro ponto importantíssimo para a resolução da questão é de que o plano no qual os círculos se encontram é considerado uma região. Sabendo disso, então nós podemos iniciar. Quando nenhum círculo é colocado no plano, teremos o total de uma região, já que o próprio plano é considerado uma região. Quando colocamos um círculo, teremos a partir de agora duas regiões, que é a região de dentro do círculo e a região de fora do círculo, que é o próprio plano. Duas regiões no total. Ao colocarmos dois círculos no plano, teremos um total de 4 regiões, sendo uma região que é a da intersecção, as duas regiões internas dos círculos e a região externa que é a do próprio plano. Ao colocarmos 3 círculos no plano, teremos um total de 8 regiões. São as regiões das 4 interseções, as 3 regiões internas dos círculos e a região externa do plano. Ao colocarmos 4 círculos no plano, teremos um total de 14 regiões. Se tratar de 8 regiões de intersecção, 4 regiões internas do círculo e uma região externa, que é do plano. Para organizarmos as informações de forma melhor e mais concentrada, nós vamos organizar isso em forma de uma tabela, onde do lado esquerdo teremos a quantidade de círculos no plano e do lado direito teremos o número de regiões em função da quantidade de círculos. Faremos a quantidade de círculos de C e a quantidade de regiões de R de C, que é R em função de C. Para ficar mais fácil o entendimento, quando eu quiser dizer o número de regiões para certa quantidade de círculos, eu vou chamar R e a quantidade de círculos. Como por exemplo, se eu quero dizer a quantidade de regiões que vai ter quando tiver um círculo no plano, eu vou chamar de R de 1. Se tiver 2 círculos, R de 2. Se tiver 3 círculos, R de 3. Se tiver 4 círculos, R de 4 e assim por diante. Quando analisamos a tabela, nós percebemos que de R de 0 até R de 3, a quantidade de círculos ela vem dobrando, sendo na R de 0 igual a 1, a R de 1 igual a 2, a R de 2 igual a 4 e a R de 3 igual a 8. E para resolver precisamente essa relação, nós podemos escrever a recorrência dessa forma, que vai ser igual a R de C igual a 2 elevado a C. Ao percebermos no R de 4, que será 14, nós podemos concluir que o número não vai dobrando mais. Em vez de ser 16, na verdade é 14. Se observarmos nos próximos R's, nós percebemos um certo padrão. De 8 para 14, temos 6 regiões a mais. De 14 para 22, nós temos 8 regiões a mais. E de 22 para 32, nós temos 10 regiões a mais. Então a gente pode observar um padrão de que o número de regiões sempre vai aumentando em números pares e números pares. E esses números pares também vão aumentando, de 2 em 2. E o número de regiões, ele depende também do valor de regiões anterior. Como, por exemplo, o R de 4 vai depender do número de regiões anterior, do R de 3, somado mais o número par. E a partir dessa informação, nós chegamos a essa recorrência aqui. Onde o R de C é o número de regiões que eu quero obter, R de C menos 1 é o número de regiões anterior, mais 2 vezes C menos 1, que é o número de círculos da quantidade de regiões anteriores. Mas antes de resolver essa recorrência, há uma observação que eu tenho que fazer que é muito importante para a resolução. O R de 0 sempre será 1. E não podemos aplicar R de 0 na equação. Isso porque não temos os valores anteriores a R de C, como por exemplo R de menos 1, fazendo com que não seja possível aplicar R de 0 na equação. Aí R de 1 será 2, que é o valor que utilizaremos como valor inicial para resolver a recorrência. Aí então pegamos todos os R's que nós temos identificados, os números de regiões identificados, colocamos nas equações e devemos repetir até chegarmos a um R de n, que é um número não definido. E ao observarmos as equações alinhadas, nós percebemos que alguns termos se repetem de ambos os lados da igualdade. E ao juntarmos todas essas equações, os termos que vão aparecer de ambos os lados vão acabar se anulando, resultando somente nessa equação aqui, onde o R de n, que é o R que eu quero, será igual a 2 mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 4, até 2 vezes n menos 1, sendo n menos 1 o número de círculos de R menos 1. Ao observarmos essa soma, nós podemos ver que o número 2 ele vai se repetir para todos os outros números que estão sendo somados. Então a gente pode pegar o número 2 e colocar em evidência e deixar a soma dentro dos parênteses. A gente pode observar que depois de colocar a soma dentro do parênteses e 2 em evidência, nós percebemos que isso daqui só trata de uma soma ou uma progressão aritmética, da qual vai somando de 1 em 1, desde 1 até chegar em n menos 1, que é um valor não definido, e anterior ao valor de n. Então, como é uma progressão aritmética, nós podemos aplicar a soma de Gauss, onde aplicamos na fórmula o valor de n menos 1, que ficará em n, entre parênteses, n menos 1 sobre 2, já que é uma soma aritmética. Mas como estamos multiplicando por 2, já que todos os números, querendo ou não, que estão sendo multiplicados por 2 são múltiplos de 2, ou seja, todos os números que estão entre parênteses 1, mais 2, mais 3, mais 4, como eles estão sendo multiplicados por 2, então eles são múltiplos de 2. E como a fórmula da soma está sobre 2 e está sendo multiplicada por 2, nós podemos simplesmente cortar o 2 de cima, que está multiplicando, com o 2 de baixo, que está dividindo, já que se eu multiplicar todo mundo por 2 e dividir por 2, vai ser a mesma coisa do que cortar. Aí então obteremos n, entre parênteses, n menos 1. Aí obteremos 2 mais n, entre parênteses, n menos 1. E realizamos a distributiva, n vezes n ao quadrado, e n vezes menos 1, menos n. Ficando assim, então, que R de n será igual a 2 mais n ao quadrado menos n. Ou, reorganizando a fórmula, teremos n ao quadrado menos n mais 2. E quando aplicarmos isso para a quantidade de círculos que nós possuímos, nós descobriremos o número de regiões que os círculos gerarão dentro do plano.
Por exemplo, se eu quiser saber o R de 10, o número de regiões em função de círculos para 10 círculos, eu substituo todos os 6 por 10 e realizo a operação, descobrindo o número de regiões que terá quando tiver 10 círculos no plano.